Vamos falar um pouquinho do esporte, né? Vamos. Porque o esporte, ele é... Eu para quem não sabe, gente, eu sou professora de educação física. Minha formação, fiz mestrado nos Estados Unidos em Sport and Recreation Management. Então, trabalhei na indústria do fitness por muitos anos. O esporte também fez parte da minha vida e faz parte da minha vida. E o esporte, ele traz muita disciplina, né, Rê? Ele traz muita coisa Muito. boa. O que você trouxe lá do esporte para a sua vida como empreendedora? Olha, primeiro eu costumo dizer que o meu primeiro contato com o esporte foi no balé clássico, que eu comecei com 5 anos de idade e me formei como profissional no balé com 16 para 17 anos. Tanto que na época eu nem podia tirar a carteirinha de profissional, porque tinha que ter maior que 18, então eu peguei uma carteirinha provisória, enfim. Então, do balé lá dos 5 anos, eu aprendi uma disciplina absurda, porque o balé na minha época ainda era aquele balé com régua, com bronca, né? Então eu trouxe uma disciplina muito grande, uma resiliência muito grande e uma humildade absurda, porque você realmente se coloca ali em situações onde você se sente um nada, digamos assim, né? Isso te prepara para a vida bastante. Com certeza, E né? mais recentemente no fisiculturismo. Eu caí na musculação por acaso. Quando eu estava na faculdade, eu parei o balé, parei a dança, eu fazia várias outras danças, eu fiz dança espanhola, eu fiz sapateado, fiz jazz, enfim. Eu parei tudo para fazer engenharia. E engenharia era integral, então Você fez engenharia de quê? eu fiz engenharia química e dos 5 anos da engenharia, 3 a gente tem aula o dia inteiro. Então não sobrava muito tempo assim para o esporte, aí eu engordei um pouquinho, aí eu resolvi, falei, não, acho que eu preciso voltar para o esporte. E a única coisa que dava para encaixar na minha rotina naquela época era a musculação que eu fazia depois da faculdade. Entendi. Então eu fazia à noite. E aí foi assim que eu comecei a fazer musculação por falta de opção e me apaixonei. Foi o esporte onde eu me encontrei. Eu amo. Então eu comecei em 2003, imagina, já faz bastante tempo que eu pratico. E eu fui competir com 34 anos. Então eu fui competir bem mais velha já, né, pro esporte. Você sabe bem que no esporte a gente começa mais cedo. Começa muito cedo e aí você vai aposentar também muito cedo, Muito né, cedo. praticamente. E foi super legal, porque aí do esporte eu trouxe a história de colocar a Renata em primeiro lugar, porque eu já era executiva, eu já era diretora, eu já tinha muitas responsabilidades. Eu trouxe a história da quebra de paradigma e de preconceito, porque eu estava ali competindo de biquíni, com roupas que expunham muito, né, o meu corpo e tudo, e no dia seguinte eu estava numa reunião resolvendo algum assunto sério. Mas é tão legal essa coisa, assim, né? Eu sempre falo até para as minhas seguidoras e para as pessoas que eu trabalho, essa flexibilidade, diversidade de você ser uma mulher, que você é uma mulher esportiva, mas você também é uma mulher que fecha o negócio, você também é uma mulher ativa, não é? Isso é muito, muito legal. É a mulher de hoje, a mulher atual, né? E que uma coisa não invalida a outra, assim, acho que para mim o maior presente foi porque eu mesma tinha preconceito no sentido de que eu me julgava. Entendi. Poxa, eu acho que as pessoas não vão me respeitar, eu acho que as coisas vão mudar daqui para frente. E depois eu fui descobrir que não. Então, depois de um tempo, né, que as pessoas já tinham se acostumado com a história de competir, foi o contrário. As pessoas te admiravam mais ainda. Os meus parceiros, os meus clientes, os meus fornecedores, a minha equipe passaram a torcer por mim, acompanhar. Eu me tornei uma melhor gestora, porque eu estava mais feliz lá fora, estava fazendo um negócio que me divertia, que me distraía, que me extravasava, então aqui dentro também eu produzia mais. Entendi. Então acho que tudo isso foi mudando na minha cabeça essa história de que escolhi um caminho, né? Porque eu achava isso, pô, escolhi ser executiva, então agora eu sou a mulher do terninho do tailleur pro resto da vida. Só que não, né? Só que não, é verdade. E aí, Rê, você me falou assim que você competia também muito fora do país, não é isso? Isso. Como que eram essas competições? Eram competições, você estava representando o Brasil? Não sei. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa experiência de competir fora do Brasil. Sim, sim. Eu competi muito fora do Brasil porque a instituição que eu escolhi para competir, ela não atua no Brasil. E aí eu sim representava o Brasil e foi muito legal. Eu me tornei atleta profissional de fisiculturismo, ganhei meu Pro Card quando eu consegui o meu primeiro lugar no amador. E aí passei para profissional e como profissional também competi diversas vezes. Cheguei a competir no Mundial, fiquei em 5º lugar no Mundial.
E nas outras competições, a maioria eu fiquei no segundo lugar. Eu brinco que eu bati na trave do gol muitas vezes. E aí depois eu me aposentei, entre aspas, do fisiculturismo para ir para o samba. Porque você sabe bem que a dieta do fisiculturismo é muito restrita, você fica muito debilitada. E é impossível, incompatível sambar fazendo aquela dieta. Então eu tive que escolher entre uma coisa e outra. E aí fui pro carnaval, adorei o carnaval. Estava numa outra escola anteriormente, depois recebi o convite para ser rainha na Barroca. E fui rainha imediatamente ali antes da pandemia. Então eu tive a oportunidade de ser rainha. Na semana seguinte a gente entrou em pandemia. Então você viveu esse momento, né? Eu vivi esse momento, mas eu tive uma pausa. Sim, não, mas esse momento é incrível. Eu adoro carnaval, tá? Eu gosto muito de carnaval. Eu acho carnaval um momento que a gente pode expor todas as, né? Ser o que você quiser. Isso também é muito importante, eu acho muito legal. E esse processo para você ser rainha, como é que aconteceu, assim? Porque aí, gente, é uma mulher, assim, que tem várias funções, né? Várias coisas muito bacanas. Como é que isso aconteceu? A escola te convidou para você e falou assim, poxa, e você já tinha essa identidade com samba? Então, eu não tinha, eu era nova no carnaval, eu era de uma outra escola. Eu era musa na outra escola. Só que nessa outra escola, eu tive uma presença muito grande com a comunidade. Que é uma coisa que é minha, que faz parte da minha essência. Então, eu não sou o tipo de pessoa que chega na quadra e sobe no camarote. Isso não existe pra mim. Eu fico no meio das pessoas, eu gosto de abraçar todo mundo. As crianças no carnaval, elas enxergam a gente, que vai estar ou de musa ou de rainha, como se fosse, sei lá, acho que uma princesa, não sei o que elas imaginam. Então elas olham para aquela roupa brilhante, para aquela coisa de cabeça e tudo. Então eu sempre muito próxima das crianças, né, brincando, enfim. E isso se espalhou pelo carnaval, porque não é o cotidiano, especialmente das rainhas. As rainhas acabam tendo uma vida muito agitada, têm muitos compromissos, elas não conseguem estar em todos os ensaios, elas têm chegam muito próximo do horário porque estão com mais 3 shows, 4 coisas para fazer, enfim. E aí o meu presidente da minha escola, que valoriza muito essa coisa dessa presença e tudo, ele me convidou. E aí foi uma aposta dele, né, de uma pessoa que não era do carnaval. E eu acho que eu conquistei a minha comunidade dessa forma, assim. Eu continuo trabalhando, assim. Quem vê quando eu entrei no carnaval sambando e vê agora, eu melhorei muito. Com muito esforço, com muita aula, com muita dedicação. Mas acho que eu conquistei o amor, assim, da minha comunidade. Eu sou muito apaixonada por eles e acho que é recíproco porque eu tô muito próximo, eu tô sempre junto, eu tô sempre dando carinho, atenção, ajudando a comunidade, eu participo dos projetos sociais, então eu sou bem presente, assim. Entendi. Que bacana, né, Rê? Porque aí você leva também a sua autoridade também para um momento que também é de diversão das pessoas, que as pessoas estão se divertindo, né? Rê, fala um pouquinho aqui dos seus projetos sociais. Projetos sociais Porque eu sei que você eu tem amo. vários, né? Eu amo. Eu tive um projeto social que foi uma paixão da minha vida, que eu parei por conta da pandemia, que foi o Fit do Bem, que era um projeto fitness, onde a gente fazia encontros para as pessoas praticarem atividade física, então a gente trazia a oportunidade das pessoas se movimentarem, se divertirem, mas a gente também trazia conteúdo, então isso era uma coisa que eu fazia muita questão, então além das aulas práticas, tinha sempre uma pílula de alguns palestrantes que traziam algo que tocasse o coração, enfim. Eu fiz um outro projeto que eu também parei por conta da pandemia, mas eu estou sonhando em voltar. E a minha sócia da época, hoje, ela não consegue me acompanhar, mas enfim, quem sabe eu vou arrumar uma sócia para me acompanhar nesse projeto. Que era um projeto chamado A Travessia, de menina a mulher, onde a gente pegava meninas em vulnerabilidade social, com a idade aproximada de 15 anos, para a gente preparar essas meninas para o primeiro emprego. E aí a gente fazia uma mentoria e um acompanhamento dessas meninas durante 6 meses, com encontros aos sábados, quinzenalmente. Então, desde descoberta de talento, até como preparar um currículo, como se preparar para uma entrevista, enfim, tudo que é necessário para preparar uma menina para o primeiro emprego. E o que eu percebi fazendo esse projeto é que as meninas que vinham, né, da comunidade, numa situação de vulnerabilidade muito grande, tinham poucas referências para escolher a profissão.
Então, elas só conheciam a profissão, de repente, da professora da ONG, que ela participava e ficava ali para fazer um complemento da escola, da professora da escola, muito eventualmente de uma tia que tinha alguma outra profissão. Então, elas não sabiam nem como escolher O que elas iam fazer. Elas achavam que o único caminho era a faculdade pública. Então, a gente começou a trazer ideias de empreendedorismo, a gente começou a trazer ideias de como elas financiarem os próprios estudos. Então, foi uma coisa muito rica, eu amei fazer. Não, e é interessante, né? Porque essa é uma idade, né? Que é uma idade muito... Você pensa assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Quando você tem 16, 17 anos, qual que é a faculdade que eu vou cursar? O que eu realmente... E quando você não tem referência, você fica meio que buscando, ou você pensa assim que aquilo ali tá bom, né? Que você vai fazer talvez os mesmos passos dos seus pais, que são humildes também nada contra isso, mas a gente quer sempre evoluir, e educação é uma coisa assim, que ninguém te rouba, né? Sim. Ninguém tira de você. Sim, sim. E a idade que eu mais gosto é a adolescência. Eu amo adolescente, eu acho que é uma idade que você ainda não tá machucado como os adultos, né? De que tanto o adolescente ele acha que ele pode mudar o mundo, ele acha que tudo é para ontem. É verdade. Então é uma idade que eu gosto. Eu sou aquele tipo de mulher adulta que jamais conta para o adolescente que não é assim, né? Então tem muita gente que fala, para de sonhar, isso é besteira. Não, sonha mesmo. Sonha mesmo, porque quanto mais você sonhar, mais longe você vai. Então eu gosto muito de trabalhar com jovens dessa idade. E hoje, por exemplo, eu transpus muitas coisas do que eu fazia fora, porque eram projetos meus, pessoais. Esse eu fiz com uma das minhas melhores amigas da vida, que foi minha sócia. E agora eu transpus muita coisa para a Apsen. Então agora a gente está com um processo seletivo aberto que chama Brilhe na Apsen Primeiro Emprego. Que bacana. E aí a gente está trazendo 62 jovens que vão vir trabalhar na Apsen, da onde no mínimo 50% tem que vir em situação de vulnerabilidade. Isso já é uma métrica. E a gente tem também uma métrica para negros, a gente tem uma métrica para mulheres, então a gente tem toda uma regra, tem inteligência artificial por trás, porque tem uma plataforma onde eles se inscrevem e tudo mais. E eles vão estar conosco por 16 meses, que é o período de lei da questão do menor e jovem aprendiz. Mas esses 16 meses, a gente não vai entregar a capacitação que é devida por lei. A gente vai entregar muito mais. Então, a gente vai preparar esses jovens para que eles sejam contratados pela Apsen, e eu espero contratar os 62. Mas se porventura algum deles no meio do caminho não for contratado, ou enfim, ele vai estar preparado, ou ela, para o mercado. Sim. Então, a gente vai doar o nosso tempo. Eu, vice-presidente, com a minha agenda enlouquecida, vou dar aula para esses jovens sobre alguns temas. Então, a gente se dividiu, todos os nossos executivos vão se doar e vão preparar esses jovens. Então, muitas coisas do que eu fazia do meu lado pessoal, eu trouxe para dentro da Apsen. E outras coisas que eu faço muito através da minha comunidade na Barroca. Então, eu participo do Natal Solidário, que é o Natal Verde-Rosa, todos os anos, onde a gente apadrinha crianças. Ano passado não teve, por conta da pandemia. O ano anterior a gente conseguiu apadrinhar a escola como um todo, né? Não eu, mas a escola como um todo, 600 crianças. Agora, esse fim de semana, a gente vai fazer as inscrições das crianças do Natal desse ano, que a gente vai conseguir ter novamente. Que bom, graças a Deus, que ano passado não teve jeito. Eu tenho uma ala da minha empresa dentro da escola. Então, assim, hoje a gente meio que as coisas se conversam. Assim, os meus projetos sociais estão mais voltados à Apsen e à escola. Gente, eu tô impressionada com tanta coisa. Como que dá pra fazer esse tanto de coisa? Olha, tempo, brinco que é relativo, né? Eu acho que eu trouxe muito a disciplina do esporte. Eu me dedico ao autoconhecimento desde 2009, profundamente, assim, é o pilar mais importante da minha vida. Então, o autoconhecimento me ajudou a falar muitos nãos, a definir prioridades, enfim. Então, acho que tudo isso me permite fazer tantas coisas como eu faço. Eu sou uma pessoa que me distraio muito pouco. As minhas distrações são distrações de coisas que eu gosto e que eu quero, mas que estão programadas. Não são distrações que me fizeram sair do prumo e perder, né? Até o meu noivo... Você é muito focada. Eu sou muito focada. O meu noivo brinca, ele, sei lá, qualquer coisa, assim, no fim de semana, vamos fazer isso aqui? Eu falo, não. Ele fala, não tá na meta, né? Fala, não, isso não tá na meta. Mas eu não sou chata também, tá? All the time. That's good.